Bom galera, aqui é o Dr. Reclama e no vídeo de hoje eu vou estar falando a respeito da minha experiência que eu tive em Sete Além, né? O vídeo de hoje é o dia que eu estive em Sete Além. Cara, eu como muitas pessoas, né, me considero um cara meio cético nessa parada de Sete Além. Eu já tinha ouvido uns 3 ou 4 depoimentos há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás. Eu tinha olhado no YouTube, tinha pesquisado, tinha até achado algumas referências, né, várias pessoas comentando sobre esse local sombrio. E posso te dizer para vocês que não faz parte de nenhum medo de minha parte, nem também pesadelo, tipo, oh meu Deus, que medo que eu tenho de estar em Sete Além. Nunca tive esse problema, porque sempre ri por dentro quando vi alguém falando, eu meio que, não, isso não existe, cara, isso aí é viagem, isso é uma histeria coletiva, ou uma psicose coletiva, como você quiser. Né? A questão toda é que o vídeo que eu vou relatar hoje para vocês foi uma experiência bem real e numa situação que posso dizer para vocês, acredito que possa vir a ser uma viagem astral ou de repente um sonho muito real, cara. Foi uma situação que eu me vi meio, vamos dizer assim, meio uma situação cabulosa, uma situação que eu fiquei meio transtornado naquele momento ali, meio assustado, cara. Então eu vou relatar para vocês os detalhes, espero que eu seja o mais detalhista possível para estar podendo passar para vocês a visão e a perspectiva que eu tive naquele momento desse sonho, tá? Era uma noite de sábado para domingo, tá? E eu estava dormindo na casa da namorada. Quando me acordei, eram umas 8h30 da manhã, no domingo já, né? Então eu peguei o celular, fiquei respondendo umas perguntas, sempre tem alguém me chamando, inclusive no grupo do Dr. Reclama lá e tal. Respondi algumas perguntas e quando eu vi já eram umas quase 10 horas da manhã, eu digo, cara, vou levantar. Depois que eu me acordo, eu não sei vocês, mas depois que eu me acordo, eu não sinto mais sono, eu acabo levantando, né? Então eu já estava prestes para me levantar e de repente preparar um café, alguma coisa, quando inexplicavelmente senti um sono, sabe aquela sensação de quase um entorpecimento no sono, né? Foi mais ou menos isso, cara, um sono que te pega de supetão, te pega repentinamente e você acaba que não consegue nem levantar da cama, você tá querendo levantar, daqui a um pouco você sente aquele sono e eu voltei a dormir. Quando eu voltei a dormir, imediatamente senti aquela sensação obscura, uma sensação ruim, uma sensação negativa, uma vibração ruim. Então de repente eu me acordo, eu estou deitado, daí eu me acordo novamente com as vozes, né? E eu olho na janela do quarto onde eu estou, olho e vejo, mas aí eu já, só para relatar, eu já estou dormindo, estou sonhando. Mas eu sonho que me levanto, que estava dormindo, me levanto e olho e vejo no pátio dos fundos da casa da minha namorada um motoqueiro conversando com alguém no andar de cima, porque ela mora embaixo e em cima mora o irmão dela. E eu digo, cara, o que esse cara está fazendo aqui? Porque é um pátio dos fundos que não tem acesso a nada, né? Para ele estar com a moto ali, teria que ter sido um guincho, né? Um guindaste, ter levado a moto dele até ali, ou se ele tivesse entrado pelo meio da casa, que daria um transtorno federal para entrar com a moto. Mas eu pensei, o que esse cara está fazendo aí, né?
Quando eu vi, ele passou pela janela e imediatamente saiu. Tem uma porta nos fundos, imediatamente saiu e eu olho e vejo ele passar na frente da porta do quarto que eu estava, que é um quarto de verdade, mas no sonho a porta estava aberta. E ele passa com a moto. Quando ele passa com a moto, eu me levanto e vou pensando assim, o que esse cara está fazendo com uma moto aqui dentro, né? Aqui dentro dessa casa, que loucura é essa? E quando eu chego na porta do quarto e eu olho, o motoqueiro está indo, mas não existe mais o resto da casa, né? A casa ficou só o quarto e a cama e a porta do quarto. Após isso, o resto da casa não existia mais. Existia uma ruela, tipo uma rua, com pessoas passando. Eu estava num ambiente em que existia, vamos dizer assim, aquelas mesquitas, né? Existia aquelas mesquitas, existiam umas casas, um lugar tipo Síria, Marrocos, né? Esses lugares que você vê em novela, assim, né? Tinha algumas casas, um vilarejo e algumas mesquitas. E as pessoas caminhavam aleatoriamente e lentamente, como personagens do GTA, cara. Assim, de cara meio que, pô, qual é que é dessas pessoas? O mais interessante que eu gostaria de relatar para vocês desse sonho é que era um sonho onde, geralmente quando você está num sonho, meio que você segue uma cartilha daquele sonho, né? Você é empurrado por alguns fatos, algumas coisas. Mas nesse sonho era muito real porque eu olhei e disse, caramba, que essa galera tá andando assim, né? Estranha. Aí quando eu comecei a me aproximar das pessoas, dos transeuntes dessa rua, eu vi que eles tinham os olhos brancos. É branco mesmo. Vou colocar uma foto aí para vocês terem uma ideia. Todo mundo não tinha a parte escura do olho, era todo mundo com os olhos brancos, como se fossem cegos, né? Como se fossem cegos. Mas a primeira coisa que me chocou no momento é que cego eles não eram, porque eles estavam andando, entende? Eles sabiam para onde eles iam, uns iam para um lugar, outros iam para outro, estavam transitando naquela rua de uma maneira meio estranha, pareciam os personagens do GTA e os olhos eram completamente brancos. Isso já me assustou, né? E existia uma neve como se fosse cinza, né? Não sei se te dizer se eram cinzas vulcânicas ou se era uma neve escura, mas nevava, caiu alguma coisa do céu, tipo neve, mas era escuro. Poderia ser cinzas ou poderia ser uma neve escura, entende? Então aquilo me chocou também porque parecia que caía essas cinzas, né, em todo lugar. Você olhava para cima, o céu estava nublado, escuro, como se fosse por uma tempestade, e você via ao longe uns trovões assim, né? Mas não ouvia, mas via os raios e caía uma neve escura, né? O lugar não tinha muita claridade, era um lugar obscuro, né? Onde existiam muitas sombras, um lugar meio acinzentado, meio obscuro, apesar de eu enxergar a pele das pessoas normal, mas o lugar realmente era obscuro demais. Eu comecei a transitar entre essas pessoas, apavorado, olhando aqueles olhos brancos e tentando entender o que estava acontecendo. Imediatamente eu comecei a caminhar e quando eu estava me dirigindo a um entreposto, né, que esses lugares na Síria, esses lugares aí no Afeganistão, né, eles têm as casas e assim, de uma rua para outra, às vezes tem como se fosse um túnel, mas não é um túnel, é tipo um beco em que é tampado e que sai do outro lado já em outra rua. Quando eu estou me dirigindo a esse lugar, eu vejo um homem com as vestimentas de padre, ele tinha, né, aquela golinha de padre, uma roupa de padre, era um cara magro, alto, calvo dos lados, ele era careca no meio aqui, calvo, e tinha cabelo dos lados assim, os olhos também estavam brancos. E aí eu disse pro cara, ô meu irmão, uma pergunta, eu tô meio perdido aqui, onde é que eu tô? Só para mim ter uma ideia. E aí esse padre, né, ele fala meio baixo, e eu tenho problema de audição,
mas no sonho eu também tinha um problema de audição, olha que loucura. Ele fala sete além, eu como? Como é que é? Você pode repetir que eu não ouvi? E aí ele repete, você está em sete além. E aí eu olho para esse cara, para esse padre, e naquele momento a primeira coisa que me veio foi uma gargalhada, né? Eu, tá brincando comigo, né? Tu não tá querendo dizer para mim que eu estou em sete além, né? Não é possível isso. Isso não pode estar sendo verdade. Não pode ser verdade. E aí esse cidadão dá uma risadinha, né? Eu também achava isso quando vim parar aqui. E sai rindo. Ele vira as costas e continua caminhando na sua trajetória que estava indo. E sai rindo, cara. E eu, naquele momento, meio que me bateu o pavor, né, cara? Eu pensei, meu Deus, se eu estou realmente em sete além, primeiro, isso é um pesadelo. Segundo, se não for um pesadelo e eu realmente estiver aqui, me lembro de relatos de pessoas que tiveram grandes problemas para sair de sete além, né? Como que eu vou fazer para sair daqui? Terceiro, morri, tive um ataque cardíaco e estou no umbral ou no inferno, seja lá o que for. Foi o primeiro pensamento que eu tive naquele momento, foram as três primeiras opções assim que me veio rapidamente na cabeça. Então, cara, eu entrei em desespero, porque a sensação ruim, a sensação, aquele lugar, eu entrei em desespero e, cara, comecei a me debater na cama, comecei a me debater. Então, eu me acordo, deitado na cama, olhando para cima e digo, cara, que loucura, que sonho, aquele cheiro de enxofre permaneceu nas minhas narinas, né? Esqueci de relatar que tinha um cheiro de enxofre naquele lugar. Aquele cheiro de enxofre permaneceu nas minhas narinas durante todo aquele dia, cara. E aquela sensação ruim, sabe? Por algum momento eu acho que eu acreditei que eu estava lá e quando eu voltei, o meu cérebro ainda achava que eu estava sonhando e que talvez eu ainda estivesse lá. Uma sensação, cara, inexplicável, que realmente conflitou um pouco o meu cérebro, porque foi um sonho muito real. Um sonho que eu senti cheiro, que eu tive algumas experiências, né, que eu senti aquela energia, aquela vibe ruim daquele lugar. Então, quando eu me acordei, imediatamente pensei, cara, como pode isso? Porque, tipo, eu não tenho medo de sete além, nunca tive medo. Ao contrário, sempre para mim foi motivo de chacota, né? Sempre acreditei que aquilo não existisse, que aquele lugar não existisse e que aquilo era uma ilusão ou sei lá o quê. Que algumas pessoas talvez tivessem medo desse lugar, então por isso acabavam manifestando em seus sonhos. Mas eu realmente nunca tive medo desse lugar, mas tive uma sensação muito ruim, cara. Um sonho com uma sensação muito ruim. Aquele cheiro forte de enxofre e aquela cinza escura que caía no sonho, né? Me pareceu muito real a sensação. Sentia meus pés no chão caminhando, sentia meus pés arrastando naquela areia acinzentada daquele lugar. Então posso dizer para vocês que foi uma sensação horrível e depois de me acordar ainda continuar sentindo aquele odor nas minhas narinas, aquele odor forte de enxofre. Só quem já presenciou o cheiro de enxofre pode saber o que eu estou querendo dizer, vai ter ideia do que eu estou falando, porque o cheiro de enxofre é um cheiro forte, né, cara? Então, bom, galera, é isso aí. Eu queria dizer para vocês que realmente foi um sonho que me deixou meio chocado, me deixou meio tocado com isso. Eu fiquei uns 2 dias meio que com medo até de dormir e talvez voltar para esse lugar. Fiquei meio receoso, porque todo mundo fala que o lugar é um lugar maléfico, né? É um lugar ruim. Mas foi uma experiência bem interessante, cara. Experiência bem interessante que eu tive, contato com esse suposto padre e com esse lugar, com essas pessoas que você não enxergava os olhos, apenas o branco dos olhos, né? E vagavam como se estivesse no umbral, seja lá o que for. Bom, galera, então eu queria que você comentasse e desse a sua opinião. Isso foi um sonho real.
Foi um desdobramento quântico para outra dimensão? Foi uma viagem astral? O que você acha na sua cabeça que realmente aconteceu, né? Pode ter sido um sonho. E se for um sonho? Um sonho real que você fica sentindo o cheiro depois, que você tem uma experiência, né? Tipo pós-morte, alguma coisa nesse sentido, porque o mais interessante é que eu ainda olhei bem, o quarto e a cama ainda estavam lá, mas o resto da casa não era mais uma casa e sim uma rua, entende? E eu estava num ambiente tipo Síria, Marrocos, tinha umas mesquitas, tinha uns muros, umas casas, como na Síria, como no Marrocos, como no Afeganistão, aquelas casas feitas de pedra, de barro, de outro material, né? Uma coisa diferente do que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil. Então, o que eu ia te dizer é isso. Você acha o quê? Que foi um sonho, foi uma visão, foi uma viagem astral, foi um desdobramento quântico? Qual que é a sua opinião? Comente aí, galera, que eu quero saber, ok? Valeu e estamos de volta ao canal Teóricos WOW. Queria compartilhar com vocês essa experiência inusitada, que nem eu achava que fosse passar por ela na minha vida. Valeu, um abraço.